sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Vamos falar um pouquinho de fenômenos periódicos. É uma introdução para o estudo da ondulatória. Então esses conceitos, eles precisam ficar muito bem assimilados, certo? Fenômenos periódicos. Primeiro, eu sempre digo para vocês, palavras que são usadas no nosso cotidiano, na física, muitas vezes, têm um significado diferente. Então vamos analisar aqui, ó, fenômenos periódicos. O que é um fenômeno? Quando a gente fala fenômeno no nosso dia a dia, ou a gente pensa em um evento natural, certo? A chuva, terremoto, isso são fenômenos naturais, ou a gente lembra de alguma coisa muito excepcional, muito diferente, e aí a gente fala, nossa, é um fenômeno. Quem não lembra do Ronaldo Fenômeno? Por que ele recebeu esse apelido? Não é porque ele era a pessoa bizarra, uma pessoa grotesca, é porque ele era um fenômeno jogando futebol, ou seja, ele era excepcional. Na física, o fenômeno não tem esse significado. Na física, o que é fenômeno? Fenômeno é qualquer evento, natural ou não. Então, qualquer evento, qualquer acontecimento, qualquer ocorrência, natural ou não, na física é um fenômeno. A chuva é um fenômeno? Sim. Terremoto é um fenômeno? Sim. Mas uma máquina de costura funcionando também é um fenômeno. Um corpo, quando você solta, um corpo em queda livre, também é um fenômeno. Um liquidificador, um ventilador funcionando, na física também é um fenômeno, certo? E periódico? Qual que é o significado? Periódico é aquilo que se repete, certo? Então, na física, fenômenos periódicos são eventos que se repetem e têm sempre a mesma duração. Esse é o significado chave do assunto fenômenos periódicos. Como eu falei para vocês, muitos eventos podem ser analisados, mas neste caso nosso, quais são aqueles que nos interessam? Aqueles que se repetem sempre no mesmo intervalo de tempo, ou seja, duram o mesmo tempo. Cada repetição dura o mesmo tempo. Vamos dar um exemplo aqui. A translação da Terra. A translação da Terra é um movimento em torno do Sol. Quanto tempo dura a translação da Terra? Dura em média 365 dias. 365 dias e um quarto de dia. A cada 4 anos nós temos isso, mais um dia, o ano bissexto. Mas, em média, dura 365 dias. Então vamos colocar aqui, ó. 365 dias. E a rotação da Terra? Rotação é a volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Quanto tempo dura a rotação da Terra? 24 horas, aproximadamente. Mas vamos colocar aqui, ó, 24 horas. Agora, um carro numa pista de corrida dando voltas no circuito. Quanto dura essa volta? Vamos dizer que para ele dar uma volta nesse circuito, ele leva mais ou menos 2 minutos. Então vamos colocar aqui, ó, 2 minutos, certo? E um pêndulo? O que é um pêndulo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então eu tenho aqui um objeto preso por um barbante e quando eu solto ele começa a oscilar. Isso é o pêndulo, certo? Então o movimento do pêndulo é essa oscilação que ele faz e repare que eu solto ele, ele vai e volta para minha mão, vai e volta para minha mão, vai e volta para minha mão. Esse movimento de ir e voltar é o meu fenômeno periódico, certo? Então quando eu vou associar a duração deste fenômeno, o que eu vou definir como o evento completo, o ciclo completo de oscilação do pêndulo? É o ele ir e voltar até a minha mão, certo? Isso aqui dura mais ou menos 1 segundo. Vamos colocar aqui. Então, no caso do nosso pêndulo, o tempo que dura o fenômeno, o evento, o ciclo, que é o ir e voltar, é 1 segundo. Pessoal, reparem aqui, ó.
Todas essas medidas são medidas de quê? De tempo. Sim, 365 dias, 24 horas, 2 minutos, 1 segundo. O que é isso? Esse tempo que dura. É o tempo que leva para o fenômeno, para o evento se repetir. Então esse ciclo se completa, o fenômeno termina e ele repete, repete, repete. Então o tempo que dura é o tempo que esse ciclo, que esse evento leva para se completar e começar a se repetir. Para a gente não ficar falando toda hora o tempo que dura, tempo que dura, tempo que dura, nós demos para essa grandeza, tempo, no fenômeno periódico, um nome especial. Vocês sabem que na física tudo que é especial ganha um nome diferente, ganha um nome próprio, ganha um nome específico. Então, se nós estamos falando de um fenômeno periódico que dura o mesmo tempo, esse tempo que dura, guardem bem essa definição, tempo que dura, nós chamamos de período. Então, o período nada mais é do que o tempo que dura um fenômeno, o tempo que dura um ciclo até ele se completar e começar a se repetir. Então, nós já podemos começar as nossas definições. Fenômeno periódico, qualquer evento, natural ou não, que se repete e tem sempre a mesma duração. Cada ciclo, cada repetição dura sempre o mesmo tempo. E a contagem desse tempo nós chamamos de período. Então, qual que é o período agora, já falando o termo correto, qual que é o período de translação da Terra? 365 dias é o tempo que dura. Qual que é o período de rotação da Terra? 24 horas é o tempo que dura. Qual que é o período que o piloto leva para dar uma volta completa numa corrida? Então aqui o evento é a volta no circuito, certo? 2 minutos. E o pêndulo? Qual que é o período de oscilação do pêndulo? Ou seja, o tempo que ele leva para sair e voltar da minha mão. Esse é o evento, esse é o ciclo, é a oscilação do pêndulo. Qual que é o tempo que ele leva? 1 segundo. Então, o período de oscilação do pêndulo é 1 segundo, certo? Ficou muito bem entendido esse conceito de fenômeno periódico, tempo que dura e período? Então, falou de período, lembrou de tempo. Agora, tem uma outra forma de analisar um fenômeno periódico, que é tentar determinar, já que ele se repete, quantas vezes aquele fenômeno se repete durante um determinado intervalo de tempo. Quantas repetições, quantos ciclos acontecem durante um intervalo de tempo. Vamos pegar o exemplo aqui da corrida, voltas. A gente sabe que é muito difícil um piloto conseguir dar várias voltas num circuito com o mesmo tempo, certo? Ele teria que ter uma velocidade constante e não teria que ter variação nenhuma. Mas isso é muito difícil de acontecer. Mas nós podemos calcular esse tempo médio como? Bom, eu conto quantas voltas ele deu durante um determinado intervalo de tempo. Então vamos supor que ele deu 10 voltas. E para dar essas 10 voltas, ele levou 2 minutos, certo? Então, se a cada 10 voltas ele gasta 20 minutos, então para dar uma volta, ele gasta 2 minutos, eu acho o meu período. Mas espera aí, será que eu posso fazer esse raciocínio, fazer essa conta para outros eventos também? 10 voltas num determinado intervalo de tempo. No caso do pêndulo. Então, para a gente determinar exatamente o período de oscilação do pêndulo, a gente pode, por exemplo, contar 10 oscilações e dizer que ele levou 10 segundos. E aí a gente pode dizer que, em média, cada oscilação dura 1 segundo. Mas espera aí, número de voltas por intervalo de tempo, número de oscilações
por intervalo de tempo. Número de repetições, número de ciclo por intervalo de tempo. Como eu disse para vocês, na física, toda grandeza, quando ela é especial, ela recebe um nome especial, recebe um nome próprio. Então, nós podemos associar a um fenômeno periódico a quantidade de recepções, a quantidade de repetições deste fenômeno por unidade de tempo. Repetições por intervalo de tempo, ciclos por unidade de tempo, repetições por intervalo de tempo. Isso é necessário para a gente não ficar falando toda hora, repetição por intervalo de tempo, ciclo por intervalo de tempo. A gente dá um nome especial. E que nome que é esse? Frequência. Frequência. Então a frequência, o que ela é? Nada mais é do que a quantidade, N, está representado aqui, N representa a quantidade, né? A quantidade de repetições de um fenômeno periódico durante um intervalo de tempo, certo? Espera aí. Se a frequência é a quantidade de repetições por intervalo de tempo e o período é o tempo que dura uma repetição, se a minha quantidade, o meu ciclo aqui, for 1, quer dizer que isso aqui é o inverso do período, certo? Se o período é o tempo que dura um ciclo, e se a frequência é um ciclo durante um intervalo de tempo, quer dizer que período e frequência se relacionam. Se relacionam como? Já percebeu, né? Nós podemos dizer que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Como que a gente simboliza isso? Primeiro, período. Ele é representado pela letra T, T grande, para diferenciar o T minúsculo, que é o tempo, certo? E a frequência, ela é representada pela letra F. Então nós podemos estabelecer uma relação matemática entre período e frequência. Vejam só. Então eu vou definir que, tá aqui pessoal, guardem essa relação. O período, ou seja, o tempo que dura um fenômeno periódico, é igual ao inverso da sua frequência. E a frequência, claro, é o inverso do período. O que isso quer dizer? Se eu tenho período, eu tenho a frequência. Se eu tenho a frequência, eu acho o período. Então vamos voltar aqui no meu exemplo da corrida. Nós chegamos a essa conclusão que cada volta dura 2 minutos. Por quê? Porque eu peguei 10 voltas, medi o tempo dessas 10 voltas, ou seja, 20 minutos, e eu achei a frequência. 10 voltas em 20 minutos dá quanto? 10 dividido por... Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Na corrida, né? Eu falei que era 10 voltas em 20 minutos. Isso deu aqui. Dividir os dois por 10 vai dar meio, certo? Então, o que é voltas por intervalo de tempo? Frequência. Então, aqui, ó, a frequência do carro de corrida dando voltas no circuito é meia volta a cada minuto. Vamos ver se isso aqui está de acordo com a nossa teoria? Se o período é o inverso da frequência, qual que é o período desse carro de corrida que dá 10 voltas em 20 minutos? O inverso de meio é 2. Ó, tá coerente, não tá? Perceberam? Frequência, então, é a quantidade de repetições, quantidade de voltas, quantidade de ciclos por intervalo de tempo. Aí eu acho quanto tempo leva para dar uma volta, uma repetição, um ciclo. Então aqui, ó, é uma volta a cada 2 minutos. O meu período, então, inverso, 2 minutos. Certo? Eu vou colocar um exercício na sua tela, a gente resolve esse exercício e a gente termina o assunto, tá? Não sai daí. Vamos ler o enunciado? No sistema massa-mola da figura, o bloco leva 2 segundos para sair da posição A até a posição de equilíbrio O.
calcule, ele pede para calcular o período do bloco e a frequência do bloco, certo? Então, tentem fazer esse exercício, dá uma pausa no vídeo, tente fazer o exercício e a gente já vem com a resolução. Pessoal, exercícios de sistema massa-mola são muito comuns quando a gente estuda movimentos periódicos e mais para frente movimento harmônico simples. Então, para resolver a questão, a gente primeiro precisa entender como funciona o sistema massa-mola. O que é o sistema massa-mola? É um bloco que tem uma certa massa M preso a uma mola. Então, posição de equilíbrio é quando o corpo está em repouso, nenhuma força atuando sobre ele, resultante de forças igual a zero, então ele está em equilíbrio. Onde que é a posição de equilíbrio então? É no ponto O. É se esse meu bloco estivesse preso por essa mola e solto, ele ficasse aqui no ponto O. Aí eu apliquei uma força sobre o bloco, certo? A mola foi comprimida, o bloco chegou até a posição A e está lá paradinho. Então imagine, né? Uma mola, um elástico. O que acontece quando eu comprimo? Ele fica lá, pronto, para quando eu soltar, ele vai disparar, certo? Vai disparar. Então perceba, a situação diz que quando eu solto esse sistema massa-mola, quando eu solto o bloco, ele leva 2 segundos para passar pelo ponto de equilíbrio O. Mas ele chega no ponto de equilíbrio O e para? Não, ele continua, certo? Continua até onde? O sistema massa-mola tem uma característica. Se eu comprimir a mola até esse ponto, e aqui tem uma certa distância, que eu vou chamar aqui, ó. Aqui tem uma certa distância D, ele vai até onde? Ele vai até uma mesma distância D. Então eu solto o bloco, ele passa pelo ponto de equilíbrio, vai até essa distância D, depois a mola começa a puxar de novo o bloco. E ele vai voltar onde? Até o ponto A. Se não tiver nenhuma força atrapalhando esse movimento, vamos falar dessa forma por enquanto, ele vai ficar oscilando indefinidamente. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bom, fenômeno que se repete e que dura sempre o mesmo tempo. Isso é um fenômeno periódico. Então, primeiro, qual que é o ciclo? Qual que é o evento? Qual que é o fenômeno que está acontecendo? É o bloco sair da posição A, vem até essa posição aqui que eu vou chamar de posição A', certo? Essa distância é igual a essa distância. Então ele passa pelo ponto de equilíbrio O. Ponto de equilíbrio é quando o bloco está em repouso. Então ele vem até o ponto O, passa pelo ponto de equilíbrio, vai até o ponto A' e volta. Esse é o ciclo, esse é o fenômeno, esse é o evento. Bom, o que é período? Período é o tempo que dura. Tempo que dura o evento. Percebam, se ele leva 2 segundos para sair do ponto A até o ponto O, essa distância é a mesma. Ele vai levar mais 2 segundos para sair do ponto O e chegar até o ponto A'. Então aqui tem mais 2 segundos. Então ele vai levar para sair de A até chegar à linha, quanto tempo? 4 segundos. Quanto tempo ele leva para voltar? Mais 4 segundos. Então o tempo que dura essa oscilação, esse é o meu período. 4 mais 4, período então é 8 segundos. Então lembre, período é tempo que dura, o tempo que dura é o tempo total para a oscilação, o ciclo, o fenômeno, o evento voltar a se repetir. Frequência. Frequência, aqui não tem segredo, né? Frequência é o inverso do período. Então frequência é 1 sobre 8. Percebam agora, qual que é a unidade de frequência então? O que isso quer dizer? Quer dizer que para completar uma oscilação, ele leva 8 segundos. Então aqui, oscilações por segundo, certo? Então agora vamos falar das unidades de período e frequência. Sistema internacional. Período é sempre dado em segundos.
Então a frequência vai ser sempre dada em oscilações por segundo. Mas tem unidade que é tão importante que também ganha um nome especial. Então, oscilações por segundo, ciclos por segundo, no caso da frequência, a gente chama de Hertz. Hertz. H maiúsculo, Z minúsculo, certo? Então, toda vez que a gente pegar um fenômeno e nós virmos que a frequência dele está dada em Hertz, quer dizer que é o número de oscilações por segundo, certo? 3 Hertz, 3 oscilações por segundo. 20 Hertz, 20 oscilações por segundo, certo? 1 sobre 8 Hertz, 1 sobre 8 oscilações por segundo. Uma outra unidade de frequência que é muito utilizada também é o RPM. O que é o RPM? Aqui já são oscilações ou rotações por minuto. Então aqui é rotação por minuto. Se eu quiser transformar RPM para Hertz, como é que eu faço? 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então eu divido o valor da frequência que foi dado em RPM por 60, eu acho a frequência em Hertz. Por exemplo, se eu tenho uma frequência de 120 RPM, para eu passar para Hertz, para segundo, eu divido por 60, 120 dividido por 60, que é igual a 2 Hertz, certo? Vou deixar alguns exercícios de aplicação, tentem resolver, se não conseguirem já sabem, volta o vídeo, assista de novo aos conceitos, tenta de novo a resolução, se ainda assim não conseguir, deixe a sua dúvida nos seus comentários, nós vamos tentar resolver, certo? Fenômenos periódicos, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você até o próximo vídeo. Até lá!